Liturgia do dia 21 de julho de 2023, sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Memória de São Lourenço de Brindisi, presbítero e doutor da Igreja. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e deveis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta na casa em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 115. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas que quebrastes os grilhões da escravidão. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome?
como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema da Páscoa no relato do Êxodo aparece entre o anúncio e o fato da morte dos primogênitos. Trata-se de um texto litúrgico de origem sacerdotal. É a festa da libertação, mesmo no seio da opressão. O que Moisés prescreveu para essa noite é o que se cumpre ainda hoje, no rito tradicional da ceia pascal hebraica, com que se comemora a libertação dos hebreus na noite da Páscoa. É também o rito subjacente à última ceia de Jesus com os apóstolos, antes da sua morte e, portanto, também da nossa missa. No texto do Êxodo, dá-se grande importância ao Cordeiro Pascal. Descrevem-se as suas qualidades, as condições, o rito do sacrifício, a refeição ritual e a eficácia do seu sangue colocado nas travessas das portas. Graças a ele, o anjo exterminador passará adiante, e não sofrerão o flagelo da morte. O sangue do Cordeiro é profecia do sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que a todos nos salvará. Os pormenores descritos nesse trecho evocam uma realidade vivida pelo povo de Israel naquela noite, e que agora são revividos e celebrados. O memorial envolve todos os hebreus que ao longo dos séculos o celebram, transmitindo-lhes a força salvadora e transformadora que os seus antepassados receberam naquela noite. No texto do Evangelho, Mateus narra uma das numerosas controvérsias entre Jesus e os especialistas da lei, os escribas, por um lado, e os leigos piedosos, os fariseus, por outro. Eram confrontos inevitáveis. A religião deve ser libertadora. Mas aqueles dirigentes tinham-na feito escravizante. Tinham-na tornado aquele jugo insuportável de que falava o Evangelho de ontem. O repouso sabático, inicialmente, era uma lei humanitária, que visava proporcionar descanso a quem trabalhava, aos homens livres e aos escravos e mesmo aos animais. O sábado era o dia da festa para todos, lembrando a libertação da escravidão do Egito e antecipando o repouso escatológico, quando a criatura participar no repouso de Deus. Mas essa lei ao serviço do homem tinha sido transformada na mais sagrada das instituições divinas. Por isso a afirmação de Jesus: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, soou a verdadeira blasfêmia. Hoje encontramos outra grave declaração de Jesus sobre o sábado. O Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Uma tal afirmação significa que a autoridade de Jesus é superior à de Moisés, em força da sua relação especial com aquele Deus a quem se pretende honrar com a observância do sábado. Ele e só ele pode definir o que é lícito e o que não é. Depois de revelar o amor do Pai, Jesus repõe o homem no centro do verdadeiro culto. Prestar culto a Deus não pode ser algo de separado da atenção ao homem, que Deus criou e ama. Não pode haver conflito entre a lei religiosa e as exigências do amor ao próximo. A história de Israel confirma-o, uma vez que a sacralidade dos pães da oferenda não impediu Davi e os seus homens famintos de se alimentarem com eles. As minúcias da primeira leitura parecem contradizer as palavras de Jesus no Evangelho. Prefiro a misericórdia ao sacrifício.
Ao falar deste modo, Jesus manifesta o espírito do Antigo Testamento, todos os símbolos. Por exemplo, se o sangue de um cordeiro não é capaz de salvar, também as minuciosas prescrições do sacrifício não são essenciais, mas definem o significado do símbolo. A carne do cordeiro, diz 2 vezes o texto, deve ser comida nem crua nem cozida na água, mas assada no fogo. Nestas palavras encontramos algo que relaciona o sacrifício e a misericórdia. A morte de Jesus é total dom de si, supremo sacrifício, ato de misericórdia. Jesus, na sua paixão, é transformado pelo Espírito Santo, que é verdadeiro fogo de caridade e de misericórdia. A carne assada no fogo sugere este verdadeiro sacrifício. A vida cristã não é feita de sacrifícios rituais, mas é união a Cristo. Quando participamos na missa, estamos presentes a uma celebração, mas unimos-nos a Jesus, oferecendo a nossa vida na sua, para sermos consumidos pelo fogo do amor. Prefiro a misericórdia ao sacrifício. Jesus reporta esta frase da Escritura no termo de uma controvérsia com os fariseus escandalizados com os discípulos que, em dia de sábado, colhiam espigas para matar a fome. Os fariseus estavam convencidos de que, cumprindo cuidadosamente os pormenores da lei, cumpriam a vontade de Deus. Mas essa não é a sabedoria evangélica. Deus revelou-se como libertador e quer que nos aproximemos dele como filhos obedientes, mas livres. Obedientes porque livres, capazes de ter em conta as situações, de julgar, de decidir pelo bem. Deus quer que vivamos na caridade e que todos os preceitos estejam submetidos a essa virtude. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Hoje a Igreja faz memória a São Lourenço de Brindisi, presbítero e doutor da Igreja. Nasceu em 1559. Recebido entre os frades capuchinhos, ensinou teologia aos confrades e exerceu grandes cargos. Como pregador assíduo e eficaz, percorreu a Europa. Também escreveu obras para exposição da fé. Morreu em Lisboa em 1619. Para mantermos a vida espiritual, que nos é comum com os anjos do céu e os espíritos divinos, feitos eles e nós à imagem e semelhança de Deus, é necessário, sem dúvida, o pão da graça do Espírito Santo e da caridade de Deus. Mas a graça e a caridade sem a fé são nulas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé também não nasce sem a pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvido, pela audição da palavra de Deus. Por conseguinte, a pregação da palavra de Deus é necessária para a vida espiritual, assim como semear o é para manter a vida corporal. Por isto, Cristo diz: sai o que semeia, a semear sua semente. Dos Sermões de São Lourenço de Brindisi, presbítero. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Lourenço de Brindisi e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que para a vossa glória e a salvação da humanidade, destes a São Lourenço de Brindisi o espírito de conselho e fortaleza. Concedei-nos pelo mesmo espírito conhecer o que devemos praticar e por suas preces realizá-lo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.